é muito importante, se você quer conquistar qualquer coisa, que você defina a sua rotina e a sua mentalidade em prol daquilo que você quer. E eu percebo que atletas de alto rendimento, grandes empresários, essas pessoas têm essa característica muito clara na vida delas. É muito claro na vida dessas pessoas o que elas querem, para onde elas estão indo, e todo o resto não interessa para essa pessoa. Para o 48º episódio. E o tema de hoje é para falar sobre como um atleta de rendimento se comporta, o que um atleta de alto rendimento faz, qual a diferença entre ser um atleta de alto rendimento e um atleta amador e, principalmente, o que isso agrega alguma coisa na sua vida, né? Como isso pode afetar a sua vida, saber o que um atleta de alto rendimento faz, como um atleta de alto rendimento se comporta e como isso pode mudar a sua vida de atleta ou de praticante para melhor. Meu nome é Mohamed Ali, sou atleta competidor de jiu-jitsu, campeão mundial na modalidade. Estou aqui para mais um episódio do Ali BJJ Cast. E vamos que vamos. Hoje tem novidade boa para vocês, muita coisa legal para a gente falar aqui no episódio, né? E, principalmente, né, o objetivo do podcast é sempre discutir as melhores estratégias para quem quer evoluir de fato no jiu-jitsu. Então, vamos que vamos, a gente vai começar hoje, como a gente sempre começa, com as informações inúteis. Uma coisa importante de falar que é útil para todo mundo, é que toda terça-feira, 2h30 no meu horário aqui, 4h30 no horário para quem está no Brasil, não sei onde você está no mundo, né? Tem pessoas de muitos países que ouvem o podcast, mas eu estarei aqui toda terça-feira, 2h30 da tarde, no meu horário. Então, no Brasil vai ser 4h30. E vamos que vamos. Vamos começar aqui. Informação inútil de hoje é uma reflexão. Eu estive pensando muito nesses últimos tempos, né, com o problema que teve aqui em Washington, D.C. Vamos para a primeira informação inútil. Eu moro em Alexandria, Virgínia, né? E a minha casa fica mais ou menos, eu diria, sei lá, de carro, 12, 13 minutos da Casa Branca. E foi aqui do lado que aconteceu o probleminha do Capitólio, né, dos seguidores do Trump, que não aceitavam que o Trump tenha perdido a eleição, e enfim, e teve aquele problema lá que eles invadiram a Casa Branca. A Casa Branca não, o Capitólio, né? E daí eu comecei a pensar e refletir sobre algumas coisas, né? Eu estava vendo a questão da polícia, ali, o que a polícia fez, o que a polícia não fez, né? Para quem não sabe, ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e ao longo de toda a história norte-americana, a história da humanidade, a polícia acaba assassinando negros inocentes sem que eles tenham feito nada. Muitas vezes, óbvio que muitos bandidos são assassinados, e eu não estou aqui para falar e nem defender bandido nenhum, mas muitas vezes, né, as pessoas são assassinadas sem precisar. Por exemplo, teve o caso lá do George Floyd, né, que foi assassinado por um policial algemado, o cara já estava no chão algemado, e a polícia simplesmente matou o cara porque quis, né? Não tem como dizer que aquilo ali foi um acidente ou foi um errinho bobo, não foi um assassinato. E agora, quando os seguidores do Trump, que são predominantemente brancos, invadiram o Capitólio, né? Teve um vídeo, inclusive, de um policial correndo dos manifestantes. Ou seja, ninguém tomou um tiro. Tipo assim, foi incrível como, se tivesse algum preto ali, já teria sido morto há muito tempo. Mas foi assim, deu uma raivinha, chegou a ser cômico a coisa, porque esses seguidores do Trump invadiram o Senado dos Estados Unidos, interromperam uma reunião muito importante, todo mundo saiu correndo dos caras e ninguém fez nada, nenhum tiro foi disparado, ninguém morreu, ninguém tomou. E eu penso que, não dizendo que eu queria que as pessoas fossem mortas, mas eu queria que as pessoas fossem tratadas em forma de igualdade, né? E não foi. Isso para mim para mim, para todo mundo que assistiu, quem tem olho, né, enxergou que é muito racista esse lugar, né? Tipo, os Estados Unidos, o mundo mas foi incrível, né? Tudo bem que as providências estão sendo tomadas, mais de 70 pessoas já foram presas, todo mundo que entrou no Capitólio está sendo preso, e acho que vai todo mundo ser preso, mas eu fiquei inconformado com o nível de putaria que foi feito, né? Porque, pô, não jogaram um gás lacrimogêneo nos caras. Foi incrível.
E daí a minha reflexão sobre a informação inútil é para falar e questionar algumas coisas sobre a polícia, né? A diferença da polícia nos Estados Unidos e a polícia no Brasil. Eu tenho um hábito inútil também, que eu confesso que é inútil, é bem inútil, né? Que de vez em quando eu entro no YouTube aqui e fico vendo perseguição de polícia na estrada, né? Tipo assim, o cara fez alguma merda, a polícia mandou ele parar e não parou, decidiu fugir da polícia. E eu achei muito curioso, assim, vira e mexe eu fico assistindo e é bem curioso, assim, como é difícil tu fugir da polícia nos Estados Unidos, né? No Brasil, eu não sei como é que é. Eu acho que é mais difícil porque a polícia vai acabar atirando em você, que eles não atiram. E teve um caso específico, cara, que o cara conseguiu fugir do helicóptero, né? O cara tinha um Dodge Challenger, ou Dodge Charger, que é um carro esportivo bem rápido, e o cara tava fugindo da polícia a mais ou menos 110, 115, 120 milhas por hora. E foi incrível. E eu confesso que eu torci por ele. Morou, cara? Quando eu vi o cara fugindo lá, eu falei, cara, esse cara vai conseguir, vai conseguir. E ele realmente conseguiu escapar. O helicóptero não conseguiu dar conta do cara. E, porra, dou os parabéns aí. Esse cara é monstrão. E aí eu fiquei comparando assim a polícia nos Estados Unidos e a polícia no Brasil. Porque assim, eu acho que deve ser chato ser policial aqui nos Estados Unidos. Deve ser meio monótono. Porque a onda deles, a maior emoção que eles têm é dar multa na galera na rua. Não tem tanto crime assim, sabe? Não tem tanto crime, não tem tanto que o cara fazer. E fica meio chato. Aí eu fico pensando na polícia do Brasil, né? Pô, o policial do Brasil, irmão, ele briga com outros policiais. Ele briga para tomar conta dos bares. Ele briga para tomar conta da milícia, né? O cara tem que, pô, meu irmão, época de Natal ele tem que parar um monte de gente no trânsito, pegar irregularidade para poder, enfim, eu acho que a polícia o policial ele tem, mesmo que ele não esteja trabalhando, ele fica naquela neurose, né? Porque se alguém tentar assaltar ele estiver armado, pode dar algum problema. Então, eu tenho que bater palma para a polícia no Brasil, cara. Tenho que bater palma aqui para a polícia no Brasil, porque é difícil ser policial no Brasil, cara. Os caras não ganham grana como deveriam, não são valorizados como deveriam. Claro que tem a parte ruim assim da polícia, mas com certeza tem aquela parte boa, a galera que quer realmente ajudar e ser útil, né? Então, eu vejo que deve ser muito difícil ser policial no Brasil, né? Porque, caramba, cara, estrutura ruim, o povo não respeita a polícia, a polícia tem uma má fama, e eu não vou também dizer que os policiais são santos, assim, né? Tem muito policial que realmente cultiva essa má fama da polícia, então eu vim aqui para dar boas-vindas, boas-vindas e parabéns ao pessoal, né, do Brasil, cara, os policiais do Brasil. Então, fico feliz por estar aqui falando isso. Eu tenho todas as minhas anotações aqui, tá? Então, se vocês me verem olhando para baixo, é porque eu estou anotando tudo sobre o podcast de hoje e estou falando algumas coisas. Eu pedi para o meu médico falar um pouquinho hoje sobre vitamina D. Não sei se vocês sabem, mas a segunda coisa que eu faço depois da informação inútil é falar sobre suplementos aqui. É uma coisa que está sendo importante para mim. Eu estou me obrigando a, enfim, estudar um pouquinho mais sobre suplementação, sobre, enfim, alimentação. Eu já não sou mais um adolescente, então eu preciso estar bem informado com relação a essas coisas. Então, toda semana eu venho aqui, falo sobre algum suplemento, e hoje o escolhido foi vitamina D. Vocês têm total liberdade para me dizer o que vocês querem saber de suplementação. Basta me mandarem lá no Instagram, aqui no Instagram, ou aqui no YouTube, onde vocês estiverem, e eu vou falar sobre os suplementos que vocês me pedirem. O suplemento da semana é a vitamina D, e eu tô falando isso porque eu peguei Covid, né? Não sei se vocês sabem, eu peguei Covid uns dias atrás, eu tive o resultado do meu teste domingo, se eu não me engano, e muitas coisas eu recebi muitos conselhos, assim, do que eu deveria fazer. Eu confesso para vocês que estou dormindo 15 horas por dia, tá bem difícil, eu tô ficando bem cansado. Não sei se vocês estão percebendo que minha voz está diferente, tive febre, tô com um pouquinho de dor de cabeça agora, e, enfim, me aconselharam que eu precisava organizar meu nível de vitamina D, mas eu não paro de tomar vitamina D. Eu sempre tomo vitamina D.
E eu pedi ao meu médico para falar um pouquinho sobre a vitamina D aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que seja útil, né? Porque vitamina D é muito importante para todos nós. Óbvio que quem está no Brasil, quem pega ônibus, quem pega metrô, quem caminha na rua no Brasil, tem uma fonte de vitamina D muito melhor do que quem está aqui nos Estados Unidos, né? Se vocês não sabem, aqui é muito difícil a galera pegar ônibus, pegar metrô. Então a pessoa está sempre dentro de casa ou dentro do carro. E no frio, como está agora hoje está quente, cara, está calor, está 11 graus. Está bem quente hoje. Mas assim, no frio as pessoas não ficam na rua, não pegam sol e acabam tendo esse probleminha de vitamina D. Então eu vou dizer aqui o que o meu médico falou sobre a vitamina D e vai ser bom para que vocês ouçam isso e aproveitem aqui, ó. Fala, Mohamed, tudo bom, meu? Vamos lá, cara. Sobre a vitamina D é uma vitamina que é considerada por muitos um pré-hormônio, né? Até pela estrutura molecular dela. É um pouco difícil. Há algum tempo atrás a gente teve uma polêmica, a gente teve a redução dos valores de referência, né? Antigamente se considerava ideal até 30 nanogramas por decilitro, e depois as sociedades se reuniram e decidiram diminuir esse valor de referência para 20. É importante a gente lembrar que vitamina D intoxica, tá? Valores acima de 100, você pode ter uma hipercalcemia, você pode ter intoxicação. Então, a suplementação dela tem que ser sempre feita com cuidado, tá? E muito cuidado, porque tem muitos suplementos que já têm vitamina D na sua composição. Mas vindo da dieta é difícil, né? A principal fonte que a gente tem de vitamina D é realmente o sol, né? O sol vai desencadear toda a cascata de transformação do pré-hormônio em vitamina D. Cara, a função da vitamina D, ela está em toda parte do corpo, seja teu sistema imune, seja o osteomuscular, até a própria função muscular, capacidade de VO2, a gente já tem relatos de influência de vitamina D. Até na gestação, cara, o impacto sobre gestação é muito grande. Então, lógico, quanto você puder manter seus níveis de vitamina D ótimos, melhores. Mas a gente tem aí contração muscular, regeneração, capacidade de VO2, tudo isso são funções que a vitamina D tem um impacto positivo e tem uma atuação importante. Então, pessoal, vindo aqui para a minha própria interpretação, parece que a vitamina D tem muitas funções no corpo, né? Inclusive, eu sinto, né? Eu vou dar um fato aqui que é interessante falar, que tem países no mundo, não sei se vocês sabem, na Escandinávia, por exemplo, as pessoas ficam durante o inverno com 1 ou 2 horas de sol só. 22 horas de breu e 2 horas de sol, né? Não sei se vocês sabem disso. Em determinados lugares do mundo esse fenômeno acontece. Por exemplo, aqui onde eu moro, no inverno, anoitece 5 horas da tarde. Ou seja, o sol é muito escasso em comparação com o verão. Em contrapartida, no verão, nesses países, são 20 e tantas horas de luz solar. Então, a coisa é muito desequilibrada. Coincidência ou não, na verdade, isso não é coincidência, isso está diretamente ligado ao nosso humor, à nossa autoestima. Nesses países onde tem pouca luz do sol durante o inverno, é onde e quando acontecem os maiores casos de suicídio. Então, a pessoa que não toma sol, ela naturalmente está mais disposta a ter depressão, a sofrer depressão, a ter problemas graves na saúde e no intelecto. Então, quando eu falo, né, lá no meu treinamento motivacional, eu falo para os meus alunos que muitas vezes o problema deles seriam resolvidos simplesmente se eles pegassem um pouquinho mais de sol, as pessoas não entendem, né? E eu falo, né, no módulo de rotina, onde, enfim, eu compartilho com as pessoas as principais características e ações que elas precisam tomar durante o dia delas, é simplesmente tomar sol de manhã. Você precisa dispor a sua pele, os seus olhos ao sol. E é quando eu falo também que pessoas que sofrem insônia têm que evitar usar óculos de sol. Porque o teu olho, a tua retina, ele precisa entender o que é dia. E a claridade, a temperatura aumentando, mostra para o teu corpo, dá um sinal para o seu corpo que é dia. Então ele diminui a quantidade de melatonina,
Enfim, aí são, que já não estou falando de suplementação, estou falando um pouquinho de hormônios, mas é importante que a gente entenda que o sol é extremamente importante para o nosso humor, para a nossa saúde. Então, se você está se sentindo depressivo, triste, para baixo, chororô, borocochô, o que quer que seja, cara, pegue sol. Simplesmente, porque a depressão tá. Minha mãe fala sempre, né? Depressão é parede, parede é depressão. Então, se tu tá dentro de casa, preso, agarrado e triste, saia de casa, veja sol, exponha a sua pele, o seu corpo ao sol, que você naturalmente vai se sentir melhor. Óbvio que não é uma coisa de um dia, é uma coisa que precisa estar na sua rotina, precisa ter consistência, e você vai se sentir melhor. Se você está em um desses países, ou nessa situação, por exemplo, eu estou aqui numa situação de frio. Hoje está sol, eu estou pensando já terminar esse podcast aqui e andar de bicicleta. Mas, enfim, tem que ver a questão do Covid também e tal. Mas é bem importante que as pessoas entendam isso, que elas tenham isso na rotina delas. Se você não pode tomar sol, como eu não posso tomar sol agora, tenha um suplemento de vitamina D. Mas como o Gabriel falou, tem um limite, você não pode tomar muito, ouça isso aqui de novo, se você quiser, e veja qual é a orientação para você tomar de vitamina D, o que é muito, o que é pouco, como é que está a sua dieta, mas é bem importante que você tenha vitamina D no seu sistema. E para o Covid, quando a gente fala de Covid, a orientação é que você tenha muito cuidado e preste muita atenção com seus níveis de vitamina D. Pessoas com nível alto de vitamina D tiveram Covid, óbvio, mas o risco dessa pessoa ter um quadro mais grave ou chegar a precisar ser entubada é muito menor quando o nível de vitamina D está alto. Então, como a vacina vai dar, a Coronavac, né, vai dar 50%, desculpa, 50% de escassez de eficiência, se você também tiver a vitamina D, já aumenta um pouquinho mais essa eficiência da vacina e, de repente, até você não precisar da vacina, né? Então, vitamina D, muito importante. Achei muito legal falar sobre a vitamina D aqui. Tenho estudado bastante sobre a vitamina D e eu espero que vocês consigam também tomar a vitamina D e tal. Aqui, o Mago SD perguntou: quantas horas de sol por dia? Na verdade, cara, a gente não tá falando de horas. E, claro, eu tava falando com a minha mãe agora no telefone, ela falou que lá tá mais de 35 graus, com certeza. Então, você pegar 2 horas de sol embaixo de um sol de 40 graus todos os dias é no mínimo arriscado. Vai depender também do teu nível de melatonina na pele, enfim, se você for negão, crioulo, você consegue, você tem mais resistência ao sol, né? Mas também tem problemas com relação a isso. Africanos que moram em países frios, eles têm mais problema ainda para a vitamina D entrar no corpo deles, para produzir vitamina D, porque como eles têm mais resistência ao sol, quando o sol tem uma intensidade muito baixa, também é difícil para a pessoa conseguir esse sol. Mas, na verdade, o que os especialistas dizem, o que os livros dizem, até onde eu sei, você precisa de 25 minutos por dia de sol. De manhã, especialmente, se não for, se tu estiver no Maranhão, né, se tu estiver sei lá, é muito difícil, porque realmente não dá, né? O sol dá moca nas pessoas, dá soco nas pessoas, assim, é um sol para cada um. Não dá. Mas se você estiver num lugar tranquilo, numa temperatura ok, você precisa e pode pegar 15 minutos de sol, 20 minutos de sol por dia, tranquilamente, sabe? Mas óbvio que você tem que ter cuidado também para não ter um câncer de pele, dependendo de onde você esteja no Brasil. Mas é importante que você se exponha ao sol todos os dias. Isso é bom para o seu humor, como o Gabriel falou, é bom para sua contração muscular, é bom para tudo, cara. Então, se exponha ao sol todos os dias, por favor, tá? Agora a gente vai começar a falar aqui sobre alto rendimento, né? Eu tô falando sobre alto rendimento hoje porque eu acho que todo mundo pode aprender com um atleta de alto rendimento, assim como todo mundo pode aprender com um grande empresário. Assim, eu acho que tem determinadas características na vida de um atleta e na vida de um empresário, na vida de uma pessoa que produz muito mais, que tem um nível de produtividade lá em cima, que todos nós podemos aprender e colocar na nossa vida, né? A rotina dessas pessoas, a forma que essas pessoas pensam, de repente podem nos ajudar a alcançarmos um nível de produtividade maior na nossa vida. E quando eu falo de vida, eu estou falando de, caramba, ser um pai melhor, ser um profissional melhor. Não estou falando de você ser
campeão mundial de jiu-jitsu necessariamente. Eu entendo que a maioria das pessoas não estão buscando ser campeões mundiais, né? As pessoas querem uma vida melhor, as pessoas querem produzir mais, as pessoas querem, enfim, independente do seu objetivo, eu acho que dá para aprender muito com os atletas de alto rendimento. E é por isso que o tema de hoje é justamente esse, tá? Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer e colocar na mesma página, óbvio, eu preciso falar isso aqui todo podcast, eu não sou senhor da razão, eu não sei de tudo, mas eu tenho uma pequena experiência aí de 12 anos treinando jiu-jitsu e enxergando o que acontece nesse processo de crescimento dentro do esporte, né? Então eu preciso falar que sim, o que é o rendimento? O que é o alto rendimento? Eu preciso falar o que é, para eu explicar o que é o alto rendimento, eu preciso explicar o que não é o alto rendimento. Então eu vou explicar vou dar a minha opinião aqui sobre o que é alto rendimento, o que não é alto rendimento, e aí a gente vai conversar. O que não é o alto rendimento? Cara, não é alto rendimento o cara que treina igual maluco, tá? É muito importante comentar isso e esclarecer isso, que é o seguinte, alto rendimento, já diz, é o cara que rende muito. É o cara que rende mais do que a maioria. O cara tem um rendimento alto, certo? Alto rendimento. A pessoa que tem um rendimento alto. E alto, na minha opinião, significa acima da média. Se você tem um rendimento acima da média, você pode ser considerado atleta de alto rendimento. E o que não é alto rendimento? Não é alto rendimento o cara que treina igual maluco, mas ele ainda não rende o que ele precisa render para ser alto rendimento. Então, deixa eu tentar explicar de outra forma. Se você é faixa azul, treina igual um retardado, como eu fiz muitas vezes na minha vida, 3, 4 horários por dia, né? Você está caminhando para ser um atleta de alto rendimento, mas você ainda não é um atleta de alto rendimento. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu enxergo, e eu já fui essa pessoa, tá? Um faixa azul, ele está querendo um patrocínio equivalente ao que um faixa preta ganha, o que um faixa marrom ganha, o que um faixa roxa ganha. E a realidade é que, beleza, que o seu esforço está sendo parecido com um cara que é faixa preta. Mas o atleta que é faixa preta, na divisão adulto que eu estou falando, esse cara está plantando essas sementes que você está plantando agora por 6, 7, 8, 9 anos. Então seria desagradável, né, que você chegasse agora, pô, estou treinando há 2 anos, quero ter o mesmo salário do que um cara que está treinando há 5, 6, 7, 8 anos. E quando eu falo 8 anos, eu não estou falando sobre o tempo. Não estou falando do tempo. Eu acho que o tempo é irrelevante nessa situação. Eu estou falando de rendimento. Então, se você está entregando determinada coisa, você recebe por aquilo. Não é o que você sabe, não é o que você sacrifica todos os dias, mas sim o que você faz, né? Tem cara que vai treinar há 20, 30 anos e não vai conseguir render bem num campeonato mundial. Tem cara que vai treinar 6 anos e vai ser campeão mundial na preta. Eu levei 8 anos para ser campeão mundial na faixa preta, da branca à preta e campeão mundial. Então, assim, as pessoas têm o próprio tempo, a pessoa evolui no tempo dela. Mas quando eu digo alto rendimento, eu estou me referindo aos atletas que são a ponta dos cascos, que são ali o ápice da montanha, sabe? E, na minha opinião, eu vejo muitas pessoas que se acham atletas de alto rendimento, mas ainda não chegaram lá. E não tem problema nenhum e você não está lá ainda, mas você precisa entender onde você está na caminhada e aonde você quer chegar, e se você tem de fato a capacidade de chegar onde você diz que quer chegar, tá? Eu me lembro que muitas vezes, eu quando era adolescente, eu ficava frustrado porque eu tinha que trabalhar no final de semana fazendo tudo que eu fazia. Porque eu achava que o universo tinha que me dar algum retorno porque eu estava treinando muito. Quando, na verdade, se você está treinando muito, o problema é seu, né?
problema é seu que está treinando muito, muito. O mundo não tem nada a ver com isso. Você tem que achar uma forma de ganhar a tua grana, de fazer a coisa render para você. E vai ser através de resultados que você vai conseguir alcançar o que você deseja. E não simplesmente através de simplesmente treinar. Não é só treinar. Você treina para chegar lá, ganhar a competição e assim você ir aumentando o seu valor dentro do esporte. Mas uma coisa que é muito interessante é que mesmo esse atleta que é adolescente, que quer ser um atleta de alto rendimento, que vai ser atleta de alto rendimento um dia, esse cara ele define uma rotina para ele. Ele acaba definindo uma rotina para ele e isso faz com que ele consiga um dia chegar onde ele quer. Então, a rotina que você cria é a coisa mais importante que vai determinar se você vai ou não chegar onde você quer. A rotina vem antes de talento, a rotina vem antes de capacidade, a rotina vem antes de dinheiro, de pobreza ou de riqueza. A rotina é o que determina de fato aonde você vai chegar. Então, para mim, é muito claro que uma pessoa que define cedo na vida uma rotina campeã, digamos assim, é justamente a pessoa que vai conseguir chegar onde quer. Eu vou te dar um exemplo. Na minha adolescência tem aqui um amigo que, cara, me conhece, me viu de infância. Eu tô vendo o comentário dele aqui, é o Vitinho Portugal. Esse cara me viu na minha adolescência e quando eu tinha 15 anos, eu defini uma rotina muito estressante, tá? Uma rotina que era muito estressante pra mim ali, porque eu queria ser bom naquilo que eu fazia. Então eu tive que dizer sim para poucas coisas. O que que eu dizia sim? Eu dizia sim para treino, eu dizia sim para, porra, me alimentar bem, eu dizia sim para malhar, eu dizia sim para cuidar do meu corpo, poucas coisas. Sim. E eu dizia não para muitas outras coisas que estavam ali na minha frente. Coisas que pessoas da minha idade estavam fazendo, coisas que não eram relevantes, não eram coerentes com o que eu estava buscando. Então, quando você define essa rotina, essa mentalidade na sua vida, você de fato caminha a passos largos para a direção que você quer seguir. É como se tivesse todo mundo preso aqui num engarrafamento e você estivesse passando pela via expressa na velocidade da luz, né? É assim que acontece quando você define uma meta. Caramba, eu quero, digamos, emagrecer. Pô, tô gordinho, tô me sentindo escroto, tô olhando pro meu corpo, tô achando que eu tô zoado, né? Corpo de, porra, aquele cara que é casado há 25 anos já, e eu quero emagrecer. Mas eu, ao mesmo tempo que eu quero emagrecer, eu tomo cerveja toda semana, né? Ao mesmo tempo que eu quero emagrecer, eu não durmo. Ao mesmo tempo que eu quero emagrecer, eu não pego sol todos os dias, né? Eu não pego 20 minutos de sol por dia porque, sei lá, eu não gosto de sol. Você está percebendo que essa pessoa não está coerente com o que ela quer, com o que ela deseja, com o que ela busca? Essa pessoa está planejando falhar. É aquela coisa, quem falha em planejar, planeja falhar. Então, é muito importante, se você quer conquistar qualquer coisa, que você defina a sua rotina e a sua mentalidade em prol daquilo que você quer. E eu percebo que atletas de alto rendimento, grandes empresários, essas pessoas têm essa característica muito clara na vida delas. É muito claro na vida dessas pessoas o que elas querem, para onde elas estão indo, e todo o resto não interessa para essa pessoa, porque não dá para abraçar o mundo com os próprios braços. Então, é por isso que eu acho que é muito importante a gente ter essa noção e a gente aprender um pouquinho com o alto rendimento, sabe? Então, como eu falei, a diferença é justamente na sua rotina. A diferença está na sua rotina, nas decisões que você toma, no sim que você diz e principalmente nos nãos que você dá para as oportunidades que você tem. Porque se não vai te ajudar a chegar onde você quer, você deveria estar evitando, você deveria ter cortado da sua vida já. E uma coisa que eu falo sempre é que não dá para você pensar em ser atleta. Ah, quero ser atleta, quero ser bom de jiu-jitsu, quero ter um rendimento, quero ter um alto rendimento. E caramba, você toma açúcar, você come açúcar como se não existisse amanhã. Você toma refrigerante, você fuma. Não existe, não dá. Não... se você tiver muito talento, você vai conseguir, mas você chegaria muito mais longe se você não fizesse. Então, é indiscutível, tem coisas que não dá para você fazer e achar que vai conseguir. Não é porque determinada pessoa conseguiu anos atrás
que você vai conseguir hoje, tendo em vista que a coisa está cada dia mais difícil, tá? Então são pontos interessantes para a gente comentar aqui, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? E aí, eu preciso te dizer e te mostrar que eu não pensei sempre assim, né, cara? Eu tive uma época da minha vida onde eu aprendi muito sobre alto rendimento e foi daí, de fato, que eu pude entender a diferença entre uma coisa e outra. Eu me lembro que quando eu era faixa azul, eu treinava uma academia pequena, né, com ótimos professores eu tinha, mas não deixava de ser uma academia pequena. E eu tive a oportunidade de sair um dia e treinar com o Minotouro, Minotauro, Júnior Cigano. Eu vi o Anderson Silva treinar ali na minha frente muitas vezes. Eu vi Eric Silva, eu vi o Rafael Feijão, eu vi muitos atletas que eram alto rendimento, maior rendimento do esporte, treinando ali no mesmo ambiente que eu. E eu pude perceber, cara, que pessoas diferentes podem fazer a mesma coisa. Pessoas diferentes podem fazer a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes. Muitas vezes porque essas pessoas já estão fazendo isso há muitos anos e em determinadas ocasiões, décadas, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu era faixa azul ali, tinha 16 anos, e eu me lembro que eu treinava igual o Minotauro. Eu treinava igual o Minotouro. Tipo assim, o mesmo treino que ele fazia, eu fazia. O mesmo treino que eles estavam treinando ali, eu estava treinando também. E por muitas vezes a gente acha que porque a gente está treinando igual o cara ali, a gente tem o mesmo, a gente consegue atingir a mesma capacidade física ou estratégica ou técnica que o cara. E não, porque esse cara ali tá anos-luz na sua frente. Eu vou dar um exemplo. O ano que eu cheguei na Tinogueira foi 2011, certo? Sendo que em 2099 o Minotauro estava fazendo final de Mundial faixa preta com roleta. Então, 12 anos depois, eu cheguei na academia do cara para treinar e esperava ter o mesmo desempenho que ele. E muitas vezes eu até tinha no treino. Tá entendendo a diferença? Eu conseguia no treino, muitas vezes, ficar mais inteiro que ele num treino que ele fazia. O cara fazia o treino, ficava mais cansado e eu ficava olhando assim, me comparando. Eu falava, caramba, então de repente eu tô no mesmo nível, né? Eu pensava assim, arrogante, novo, né? Querendo saber de tudo, né? Eu olhava e falava, caramba, acho que eu tô no nível desse cara, porque olha o treino que a gente deu, foi igual. Treinei aqui com o cara não me bateu. Pô, acho que a gente tá no mesmo nível. Mas quando chega no dia da competição, que esse cara aquece, chega lá, entra, a mente dele tá muito mais preparada, o corpo dele tá muito mais preparado, porque a mente já tá mais blindada. Ele já tem a mãe, ele já sabe o tempo certo que ele vai atacar, o tempo que ele vai defender, quanto tempo de luta ele tem. Ele tem muita experiência. Ele sabe que em determinado momento ele vai ter que enrolar a mão. Ele sabe a hora de aquecer, a hora que ele precisa começar a aquecer para estar. Enfim, são décadas de experiência na tua frente. Então, eu percebo que muitas vezes, hoje em dia eu vejo isso, né? Hoje em dia eu tô treinando aqui e eu vejo que muitos caras mais novos, eles ficam observando assim e buscando certas comparações que são incomparáveis, né? O cara, pô, sou faixa roxa, tô vendo ali o Mohamed de faixa preta treinando, tô vendo que o Mohamed está cansado, eu tô inteiro, então, mano, tô bem treinado. E chega no campeonato, esse cara cansa ou não, muitas vezes. Por quê? Porque o treino, o nome já diz tudo. Você está treinando para alguma coisa. O que vale é a competição, mas eu percebo que a gente muitas vezes deixa essa comparação ficar mais latente e visível do que ela precisa de fato ser. Claro que somos humanos, a gente vai estar sempre comparando uma coisa com a outra, mas busque, cara, entender o resultado. Veja o fato ali, o que que esse cara está entregando, qual é o nível de rendimento dessa pessoa na vida e nos treinos ali. Porque o treino é muito diferenciado. Tipo assim, eu vi alguns caras na vida que treinam bem sempre, né? Um é o DJ Jackson, que é um cara que, meu irmão, o cara pode estar gordo sem treinar, ele vai chegar no treino e vai sair na mão, né? Eu vi o Isaac Baiense, porra, o cara é insuportável de treinar, porque o moleque tá sempre com o tesão lá em cima. Porra, é chato treinar com o Isaac. É bom,
é ótimo, é uma oportunidade para quem, se você tiver um dia essa oportunidade, faça, mas é insuportável. Tu sabe que o cara, meu irmão, o cara vai lutar contigo todos os treinos. Mas, baseado na minha experiência, 99% dos que chegam no alto rendimento não são assim. Esses caras muitas vezes vão no treino. Eu sou assim, eu vou no treino muitas vezes focado em alguma coisa específica. Ah, eu quero fazer determinada queda hoje, quero aplicar determinada técnica, quero fazer determinada coisa que muitas vezes vai significar que eu vou apanhar um treino, né? Muitas vezes, porra, ia treinar com o Rui lá, eu falava, cara, eu quero deixar ele entrar na lapela dele pra ver se eu vou conseguir sair, né? E ele, porra, entrava e na maioria das vezes eu não conseguia sair, ele pegava minhas costas, ele me raspava, me batia no treino, né? E enfim, era uma estratégia que eu tinha. De repente, se eu não quisesse deixar ele entrar, de repente eu treinaria melhor. Mas o meu objetivo para o dia não era aquele. Então é muito importante que a gente entenda e tenha essa consciência também que muitas vezes para você evoluir você vai ter que se expor, né? E deixar o teu ego um pouquinho de lado. Não 100% de lado, mas deixar um pouquinho. Entender que há uma possibilidade de dar alguma coisa errada se você está fazendo alguma coisa que você não é especialista. Então, acho muito inteligente e interessante com que para a gente abordar essas coisas, né? Eu me lembro, cara, quando eu era faixa roxa, eu vinha aqui pro Lloyd pela primeira vez treinar e eu perguntava algumas coisas pro Lloyd, né? E muitas vezes o Lloyd me via treinar e ele falava determinados pontos que eram muito interessantes. Por exemplo, quando eu era faixa roxa, por eu ser muito explosivo, por eu já ter determinadas manhas de alguma coisa, eu sempre deixei minha postura muito errada, cotovelo meio aberto ali quando eu tava passando o guarda toriano. Porque muitas vezes o cara me dava um omoplata, ou tentava dar um omoplata, e nesse momento, ou um triângulo, e nesse momento eu usava aquilo pra passar a guarda do cara, né? Muitas vezes tomava armlock, eu tinha o braço flexível e eu dava aquilo ali pra passar uma guarda, pra. Enfim, geralmente eu já até ganhei final de absoluto assim. Um cara me dava um armlock, eu conseguia girar rápido, eu tinha uma defesa boa de armlock na minha cabeça, eu defendia muito bem, e eu acabava passando a guarda da pessoa, enfim. Então eu usava determinadas coisas que na teoria eram desvantagens a meu favor. E o Lloyd, meu professor, ele falava muito, ele tem muito esse foco do alto rendimento, né? Ele falava pra mim assim, Mohamed, legal isso aí que você tá fazendo, bom que você tem essa confiança, mas esse aí é um tipo de atitude, é um tipo de mentalidade que vai dar certo até dar errado. E geralmente, quando dá errado, é o momento que não pode dar errado. O que eu tô querendo dizer com isso? Você vai cometer determinados erros técnicos no treino que você sabe que são errados, você sabe que são errados, mas o que acontece é o seguinte, você continua fazendo porque tá dando certo na tua academia. Ah, tá dando certo aqui na academia, eu vou continuar fazendo. Aí, eu vou dar dois exemplos. O primeiro foi o JT. JT Torres era aluno do Lloyd aqui e ele gostava muito de ficar dentro da guarda da pessoa com a mão no chão. Ele colocava a mão no chão para, enfim, para se equilibrar, para ter, enfim, ele tinha os motivos dele. E ele tava fazendo isso por muito tempo e o Lloyd sempre falava: JT, cara, coloca a mão no corpo da pessoa. Se você tá por cima, coloca a mão no corpo da pessoa. Usa o corpo da pessoa para você se apoiar e não o chão. Porque o momento que você coloca a mão no chão e não no corpo da pessoa, o cara foge o quadril e encaixa um armlock em você. Que pode não pegar, mas esse cara pode achar uma raspagem, pode pegar tuas costas, pode muita coisa acontecer partindo de uma situação de armlock. E o JT não entendia. Não, que nada, já sei defender aqui, eu sei quando o cara foge do quadril e tal e tal. E aí o Lloyd falava, e ele fala até hoje, né? Tem sempre. Isso aqui é importante, né? Presta atenção nisso aqui que é muito importante, principalmente se tu não é graduado. Tem sempre alguém no mundo treinando para explorar um erro que você comete. Muitas vezes aquela pessoa não tá ali na tua academia. Muitas vezes você pode viver a sua vida toda sem encontrar essa pessoa num campeonato. Torce para isso. Mas muitas vezes, cara, aquele errinho que você sabe que tá errado, mas você fala, ah, eu sei defender isso aqui. Esse erro vai te custar um campeonato.
E aí eu entro no segundo exemplo que eu queria dar. Em 2019, eu estava na final do Mundial, lutando com um cara perigosíssimo, né? Nicolas Meregali. E eu cometi esse erro de deixar o cara entrar no omoplata, porque eu estava acostumado a todo mundo me dar omoplata e eu sempre passava a guarda, sempre fazia. Enfim, eu tinha recursos na minha cabeça ali para defender aquilo, e aquilo ali virou um hábito. Eu sabia que o Nicolas atacava muito omoplata, e, porra, ele é fora porque ele ataca dos dois lados, ele, enfim, ele faz guarda pros dois lados, é um cara que é muito bom, tem enfim, a pegada muito boa, tem um quadril muito bom, é um cara raçudo, gosta de finalizar. Eu sabia que eu não podia cometer aquele erro com ele ali. Porém, era um hábito tão enraizado na minha personalidade, no meu jiu-jitsu, na minha vida, que, caramba, ele realmente não me finalizou no omoplata, mas conseguiu pegar minhas costas e acabar com a luta ali num 100%, claro, um mérito dele pra caramba, é um cara que, por tá há 10 anos dando omoplata em seres humanos, né? E um erro meu também, que se de repente eu tivesse descido um pouquinho mais minha postura, colocado a palma da mão pra cima, eu não precisaria passar. Mas é aquilo que o Lloyd falou, vai dar certo até dar errado. E esse é um detalhe do alto rendimento que é muito inteligente, é muito interessante quando você pensa que no alto rendimento a margem de erro é muito menor. Em determinado campeonato que você vai no seu bairro aí, você pode errar determinadas coisas que, beleza, o cara vai te raspar, vai montar em você, mas você pode sair. Mas agora, se tu tá lutando com o Gordon Ryan e esse cara montou em você ou chegou em determinada posição, acabou a luta. Determinados erros técnicos que você comete em determinadas situações, você não tem outra chance. E isso é muito interessante, né? Se você chega em determinada posição com o Bochecha, você não vai sair daquilo ali mais. Então a sua função é não errar aquilo ali. E você precisa ser educado desde a faixa branca para errar o mínimo possível. Porque um erro não te dá a chance, muitas vezes, de você recuperar ou de você voltar. Você já vai estar atrás na luta, você vai ter que se expor, o cara vai pontuar mais ainda. E é por isso que o jiu-jitsu é um xadrez. Então é muito interessante quando a gente fala dessas histórias, porque simplesmente, cara, quando você cria uma rotina, quando você cria uma rotina, quando eu digo rotina, eu falo rotina de treinos, rotina de vida, rotina de mentalidade, rotina de pensamentos, você começa a se comportar de uma forma que você tá sempre esperando aquele cara que tá treinando para te prejudicar. Você não tá treinando para bater no faixa branca da sua academia ou no faixa azul da sua academia. Você tá treinando para o dia que chegar aquele problema, você ter recursos técnicos para resolver. Isso funciona no trabalho, isso funciona na família, isso funciona para tudo. Por exemplo, eu tenho uma filha hoje, né? Minha filha tem 3 anos de idade. Cara, eu fico pensando o que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu tô me preparando para os problemas que todo pai enfrenta. Por exemplo, agora minha filha tá na vibe de perguntar: é, ô pai, cadê minha foto minha na barriga? Quem é a sua mãe? Me mostra a foto tua na barriga da sua mãe. Cadê você, neném? Ela tá curiosa para saber determinadas coisas. E eu percebo que muitas pessoas não se preparam para esse problema que vai chegar. Então eu percebo que a diferença entre no caso, falando de esporte, né, um atleta de alto rendimento e um atleta amador, muitas vezes, é que esse atleta amador tá treinando ali, tá se divertindo, tá feliz ali de fazer alguma coisa, mas ele não necessariamente está tão preocupado e tão focado nos detalhes do dia a dia. E esses detalhes do dia a dia que vão fazer muita diferença se você colocar um tijolinho todo dia, no final de um ano, no final de um mês, no final de um campeonato, você vai ter de fato essa diferença de desempenho, de performance e de vida, né? Sua vida vai se tornar diferente. É mais estressante? É bem mais estressante. É muito mais fácil você ser desligado. Ah, tá bom, tá ruim aqui, beleza. Ah, perdi aqui, tá bom. O cara que tá buscando alto rendimento, ele tá sempre buscando aquele estresse pra ele ali. É bom? Não é bom no momento, mas é bom depois que você chega onde você quer chegar. Então é muito importante a gente pensar nessas coisas e entender, né? Tem uma coisa que o Wendel Carvalho queria até falar, é o paradigma da escassez, né? Que é o seguinte:
a pessoa acha que, eu sou atleta de alto rendimento, e eu pensei muito isso na minha vida também. Eu sou atleta de alto rendimento, então eu não posso ter dinheiro, né? Aquela coisa, sorte no jogo, azar no amor, né? Se eu tô conseguindo ganhar campeonato aqui, eu tenho que ser pobre, eu tenho que estar sofrendo, eu tenho que estar triste porque eu quero conquistar isso aqui. Quando, na verdade, não, você tem que ser um atleta foda, mas você tem que ser um marido foda também, você tem que ser um pai foda, você também tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso tudo. E você tem total capacidade de fazer isso tudo. A única coisa que te limita e te trava é justamente a sua mentalidade pequena. É justamente você pensar que você tem que sofrer. A gente tem essa ideia na nossa cabeça que a gente tem que estar sofrendo o tempo todo. Porque os humilhados serão exaltados. Eu acho que isso é um pouco de culpa da religião também, né? O Brasil é um país muito cristão, né? Onde a gente é educado, principalmente quem é pobre, assim, né? Para achar que tá bom, os humilhados serão exaltados. Então eu tenho que sofrer aqui na Terra para que um dia eu possa, quando na verdade eu não enxergo assim, eu enxergo que não, meu irmão. Se eu vou sofrer o que eu precisar sofrer? Óbvio que sim. Né? Todo sofrimento vai me fazer crescer, vai me fazer me desenvolver, né? Mas eu não tô pensando que eu vou ter que eu só vou colher meus frutos depois que eu morrer e for pro céu. Não, não é assim que eu penso. Eu prefiro não pensar assim. Eu prefiro pensar que, beleza, eu vou me fuder aqui na terra o que eu precisar, mas eu vou ter meu resultado também. Sabe? E não é porque eu tô ganhando campeonato que eu tenho que ser pobre pra sempre. Não. Claro que você tem que ter um foco. Qual é teu foco? Dinheiro ou campeonato? Beleza, o foco é esse. Mas será que não dá? Será que não dá pra tu dar um seminário por mês? Será que não dá pra tu, sei lá. Você tem que pensar e buscar esse alto rendimento em todas as áreas da sua vida. Buscar, não tô dizendo que você vai ser perfeito em nenhuma área. Mas se você acorda todo dia e busca essa perfeição, se você acorda e toma teu sol, como o tema de hoje foi vitamina D, né? Se você tem que tomar 15 minutos de sol e você toma 15 minutos ou 20 minutos de sol, caramba, você ganhou. Se você tem que hidratar e você hidratou, ganhou. Mas se você tem que tomar 15 minutos de sol, você toma 13 e fala assim: não, já 13 é quase 15, vou lá. Isso vira um hábito. Mas se for 15, você cumpre os 15 e de repente vai 16, 17, faz um extra ali, aí sim você chega onde você quer chegar. Então, esse foi o podcast de hoje. Esse foi o 48º, se eu não me engano, episódio do Alibi DJ Cast. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, terça-feira, estarei aqui. Se você está no YouTube ou no Facebook, por favor, dê um like no vídeo, compartilhe aí, por favor, se isso aqui te ajudou. Compartilhe para que outras pessoas possam ver também. Me ajude a divulgar isso aí. E é isso, pessoal. Estou muito feliz. Legal saber que vocês estão aqui. Obrigado por todo mundo que está preocupado aí com a minha doença, né? Eu quero tomar essa vacina, né? Tô meio esquisitinho, né? Acho que eu preciso de uns 15 dias para me recuperar. Para quem tá curioso sobre o BJJ Stars, eu tô vendo ainda como é que vai ser isso, porque a pessoa com Covid não pode viajar internacionalmente e, obviamente, não pode lutar, né? Então, eu tô resolvendo algumas coisas, mas eu vou deixá-los informados e agradeço muito por todos os comentários, por todas as perguntas, por tudo que vocês fizeram. Eu vou responder alguma pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Vou responder essa pergunta aqui e a partir daí a gente vai embora, tá, acabou. Aqui, ó, o Mago falou assim: eu tenho um amigo no treino que nunca levava um armlock nos treinos, e na competição ele quebrou o braço e ele desistiu de treinar. Tá vendo? É justamente o que eu falei. Vai dar certo até dar errado. Você comete determinado. Muita gente fala, não bato em botinha. Eu já vi algumas pessoas falando, eu não bato em botinha, não bato em botinha. Aí chega um Felipe Andrew, chega um Rodrigo Cavaca, te dá uma botinha, quebra teu pé, te tira das competições por meses e você não sabe o que aconteceu. Então, é muito importante falar isso. Muitas coisas vão dar certo até dar errado, então você tem a obrigação de simplesmente resolver, melhorar, prestar atenção nos detalhes. Se você é o melhor da sua academia, você tem que estar prestando mais atenção ainda. Se você é o pior, você não precisa prestar tanto, porque as pessoas vão te mostrar, né? As pessoas vão te mostrar o que tá errado, né? Você vai ver na academia ali que, pô, todo dia eu tô tomando armlock, então tem algum erro aqui. Mas quando você se torna o melhor, fica mais difícil, porque você tem que consertar uma coisa que tá dando certo. E esse eu acho que é a mentalidade de um cara que
quer de fato progredir, melhorar e chegar onde quer. Então, pessoal, é isso. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora não tem mais uma coisa aqui para falar por último, e é assim que nós vamos fechar o nosso Alibi DJ Cast. É o seguinte: se você digamos que você esteja num caiaque, né, num barquinho, e você quer andar para frente, você quer chegar no seu objetivo. O barco, no caso, é a sua vida, o remo, no caso, é o que você precisa fazer, e para frente está o seu objetivo, né? Se você rema só de um lado, você roda em círculos, certo? Você vai andar em círculo, você nunca vai conseguir andar para frente remando só de um lado. E uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos do motivacional é justamente isso. Tenta remar de um lado, rema aqui na teoria, mas rema na prática também. E se você está remando só na prática, você também está fazendo errado. Você também está andando em círculos, você está remando em círculos, né? Então tente fazer a prática, mas aprenda a teoria também. Se você é uma pessoa muito teórica, o oposto também serve para você. Vai aqui na teoria e faça e reme a sua prática também. Eu percebo que a maioria das pessoas tem uma característica de ser uma coisa ou outra. Tente ser os dois. Tente prestar atenção nos detalhes, tente fazer o que tem que ser feito todos os dias, e eu tenho certeza que você vai chegar lá nesse ano de 2021, você vai de fato chegar onde você quer, plantar as sementes que você precisa e ser feliz e, enfim, conquistar, superar os obstáculos. É isso pelo episódio de hoje. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês. Quinta-feira tem podcast de novo, mas é um podcast que eu faço com o Petro, é uma coisa nova que está começando. Eu espero que vocês assistam também. Então, quinta-feira, no mesmo horário, 2h30 da tarde para mim aqui, 4h30 da tarde para vocês no Brasil. Vejo vocês e tamo junto. Os.